Um sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Boa noite, meus queridos. Que possamos estar todos abraçados pelo amor, pela paz de Jesus. Gratidão por mais uma vez termos a oportunidade de estarmos juntos, buscando nos esclarecer, buscando instruções para conseguirmos, com mais firmeza, caminhar essa nossa longa caminhada evolutiva. Para os trabalhos de hoje, então, nós contamos com o Sandro, com a Lide, com a Jana e com a Bruna na técnica. Então, agora, começando pela Lide, que possa deixar o seu boa noite, Lide. Boa noite a todos. Mais uma quinta, mais uma noite de estudo.
e a alegria e a gratidão toma conta do nosso coração, pela oportunidade de nós estarmos mais uma vez reunidos. Que Jesus ampare e abençoe a todos nós durante todo o nosso caminho. Um beijão a todos. Jana. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, como a Lidy disse, é muito bom estar aqui com vocês, que possamos, então, mais essa noite, juntos, buscar conhecimento, estudo e praticá-los, né? Procurar praticar na nossa vida, que é o nosso objetivo. Sandro. Boa noite, queridas colegas. Mais uma semana estamos juntos, ainda bem, né? Que podemos estar aqui. Boa noite aos que nos assistem. E mais uma vez reiterando a nossa proposta de tentar levar o Evangelho para dentro das casas, né? Por essa ferramenta tão bonita que nos foi oferecida em função dessa pandemia toda. De estarmos entrando nas casas das pessoas, claro que aquelas que escolhem estar conosco, né? Isso que é o interessante também, e que esse nosso trabalho possa realmente estimular a procura do Evangelho do Cristo, principalmente baseado nas orientações da doutrina espírita. Então, que tenhamos um bom trabalho e que possamos estar felizes com isso. Boa noite, então. Bom, meus queridos, nos mantendo então assim harmonizados, felizes pelo trabalho. Então, recordando o que a gente viu na quinta passada, a gente trouxe alguns significados de algumas palavras. Por exemplo, quem eram os povos que habitavam a região onde Jesus começou a sua missão, como esses povos se relacionavam, como eram os costumes, as leis que regiam esses povos. E nós podemos até pensar, mas e o que essas informações podem fazer por nós? Elas podem nos auxiliar quando nós formos ler ou estudar passagens do Evangelho. Com essas informações, nós vamos conseguir uma melhor interpretação desses textos. A gente consegue, como nós falávamos, ler nas entrelinhas. Tudo fica mais claro, o contexto em que se passava aquela narração se torna mais claro. E já no finalzinho, então, da nossa estudo de quinta passada, a gente viu que Jesus conheceu a seita dos essênios, mas que é muito errôneo concluir que ele colheu dessa seita os elementos para a sua doutrina. E daí hoje, o estudo de hoje tem a intenção, o objetivo de nos auxiliar a nós percebermos que grandes ideias, elas jamais surgem de súbito, jamais nada irrompe bruscamente. E quando chega o tempo em que a humanidade está preparada para assimilar certas verdades, então Deus envia emissários com a missão de resumir, de coordenar e de formar essas ideias num corpo de doutrina. E assim aconteceu com a ideia cristã. Bem antes de Jesus reencarnar, de Jesus encarnar na Terra para cumprir a sua missão, então Sócrates e Platão já traziam, já pressentiam essas ideias. E essas ideias de Sócrates e Platão, a gente vai ver no decorrer do estudo de hoje que também elas se ajustam aos princípios fundamentais do Espiritismo. Jana, o que nos diz, então, a doutrina de Sócrates e Platão sobre a natureza do homem? E que relação há nessa consideração e o Espiritismo? Bom, ali como tendo por base já um dos pensamentos da doutrina socrática, né, que é quando ele menciona
que o homem é uma alma encarnada, já se percebe, então, a extensão da afinidade com o espiritismo. Dentro desse paralelo que há entre o espiritismo e a doutrina de Sócrates, se vê como ele já entendia naquela época que a nossa vida não era somente a matéria, que começa, né, com o nascimento e acaba com a morte. Ele nos traz ainda a ideia de que a alma pré-existe ao corpo, existindo, daí, conforme o pensamento que nos traz ali, dois princípios fundamentais, que seria o inteligente, né, que é representado pela alma, e o material representado pelo corpo. Então, dentro de todo esse contexto, ele ainda, de como a alma, menciona, para ver já, né, o pensamento que ele já tinha naquela época, de que a alma se sente aprisionada pelo corpo, aprisionada, entre aspas, né, pelo corpo, enquanto encarnado seria. Então, todo esse raciocínio levanta a questão da essência do nosso ser, que sempre é trazido por Sócrates, né, e Platão, e de onde viemos, né, por que viemos como seres espirituais, a relação nossa com a divindade, com Deus, e a afinidade que há entre tudo isso. Então, se percebe claramente, né, a ligação e o paralelo que existe dentro da doutrina de Sócrates, da doutrina espírita e a cristã. Obrigado, Jana. Sandro, e por que, segundo a doutrina de Sócrates e Platão, os verdadeiros filósofos se exercitam em morrer, e a morte não lhes parece terrível de modo algum? Bom, no primeiro item dessa doutrina de Sócrates, conforme a Jana falou, Sócrates preconiza que antes de encarnar o homem era a alma, né? Ou o espírito, né? E que nessa condição ele estaria ligado às grandes verdades, ao bom, ao belo, né? E que no momento em que ele tem um corpo, que essa alma vem a um corpo que ele reencarna, é como se ele estivesse corrompido, como se a alma estivesse corrompida nesse corpo. E dentro dessa corrupção de estar dentro do corpo, jamais se conseguiria atingir aquilo que a filosofia mais busca, que é a verdade. Tanto que atribui-se a Sócrates aquela frase que o segredo da felicidade é conhece-te a ti mesmo, né? Então, a verdade é o efeito que o filósofo busca. E, segundo essa doutrina socrática, estando no corpo, está corrompido e sem capacidade de atingir a verdade. E que o corpo despende muito de nós, energias e atenções, né, para satisfazer as suas necessidades. Que os desejos, que os apetites, que os temores, né, os medos, são todas características que se busca do corpo e não da alma. Então, se não é possível se conhecer a pureza das coisas, né, enquanto estiver no corpo, nós temos duas alternativas. Ou não se conhece jamais a verdade, que é estando no corpo, ou então vamos vir a conhecê-la no momento da morte. Como o que o filósofo quer é a busca da verdade, e Sócrates entendia que a verdade só se conseguiria enquanto alma, desprovido do corpo, então é por essa liberdade de poder descobrir as coisas por ele mesmo, ou por nós mesmos, que seja, é que eles não digo que desejavam, mas não tinham medo da morte, né? E se exercitavam, então, para morrer, né? Mas eles dizem também que isso era uma característica das almas puras, né? Das almas já elevadas, aquelas que tinham a capacidade de discernir já o que realmente era imaterial, que seria da alma, e aquilo que era material, que seria do corpo. Então, é por essa condição de buscar o que é
belo, do que é bom, do que é verdadeiro e que está preconizado tudo isso na alma, é que eles não tinham esse medo e se preparavam também para a morte. Obrigado, Sandro. Lide, e segundo a doutrina de Sócrates e Platão, como encontra-se a alma impura depois da morte do corpo físico? Já que o Sandro nos trouxe das almas mais elevadas, né? E as impuras? As almas impuras, elas encontram-se atormentadas e entorpecidas, e vagam apavoradas entre túmulos e mausoléus, e por carregarem o castigo da primeira vida. E assim elas permanecem até que são arrebatadas novamente para o mundo visível, pelo horror dessas almas daquilo que é invisível e imaterial. Nessa referência que traz o Evangelho, é o item 4, né? A gente percebe o princípio da reencarnação, e ele é claramente exposto durante toda essa palavra de Sócrates e Platão, visto que a alma, quanto mais ligada à matéria, mais sofre as consequências disso. E a reencarnação num corpo material é sim uma consequência da impureza da alma, enquanto as almas purificadas estão livres da reencarnação num corpo físico, que esse está sujeito, então, às vicissitudes dessa situação. O Espiritismo ainda nos traz que na erraticidade, qualquer progresso, conhecimento que o espírito tenha, renascendo, ele vem com menos defeitos e com mais virtudes. Então, cada existência marca para o espírito um progresso moral e intelectual. E também, né, Lídia, daí somos esclarecidos de que não só no corpo físico, né, o Espiritismo nos esclarece que não só quando estamos encarnados é que a gente progride, mas também no plano espiritual, entre uma existência e outra. Jana, não raro a gente observa nas citações de Sócrates e Platão a palavra daimon, que é demônio. Que sentido que era atribuído a essa palavra na antiguidade, Jana? É bem interessante até, né? Porque a palavra daimon, né, demônio, antigamente não possuía um sentido pejorativo como se vê hoje, que esteja relacionado a um ser maldoso, que pratica somente o mal, mas se dirigia a todos os espíritos, fossem eles bons ou ruins, né? Inclusive, menciona a possibilidade desse espírito, de um desses espíritos, né, demônios, digamos assim, como a gente estranha hoje falando, né? Mas de até atuar como um espírito protetor, né, um anjo guardião. Eles referem ainda que era por meio desses demônios que a divindade entrava em comunicação com os homens, mencionam muito ainda que Deus somente se comunicava com os homens através de espíritos superiores, né? E havia sempre um intercâmbio, né? E que esse intercâmbio, digamos assim, se dava, menciona bem ali, explícito, né? Durante o período em que o espírito estava acordado ou durante o sono, né? Que também a doutrina espírita nos mostra bastante essa relação. Kardec ainda nos explica que os espíritos superiores eram chamados de deuses, conforme lá atrás da doutrina de Sócrates e Platão. E os menos elevados, demônios. Até vou ler aqui no Evangelho uma frase em relação a esse tópico, né, que eu acho, assim, uma analogia muito bem clara, que diz assim, a explicação de Kardec, no caso: se substituirmos a palavra demônio pela palavra espíritos, teremos a doutrina espírita. Se substituirmos a palavra demônio pela palavra espíritos, teremos a doutrina espírita. Colocando a palavra anjo
teremos a doutrina cristã. Então, eu acho assim que são frases que possuem assim as obras espíritas que acabam dizendo tudo, né? Obrigada, Jana. Sandro, Sócrates e Platão, eles já compreendiam na sua época os diferentes graus de desmaterialização da alma? Sim, eles já compreendiam, e eles, como eles já faziam essa analogia, né, essa analogia não, esse estudo de alma e corpo como coisas separadas, né, que convergiam para uma existência na Terra, mas que elas eram coisas separadas, eles preconizavam que se a alma era imaterial, né, e depois dessa vida ela iria para um mundo também imaterial ou invisível, enquanto o corpo, sendo matéria, se transformaria de novo numa matéria retransformada, né? Voltaria a ser o pó da Terra, vamos dizer assim, né? Só que eles já tinham a capacidade de distinguir o que era uma alma pura, que é a verdadeiramente alma imaterial, que é aquela que não tem vínculo nenhum mais com o corpo no momento do desencarne, como a Lid falou ali antes na questão dela, né? Que são aqueles que ficam apegados às coisas terrenas, daquela alma que é mais ou menos material, dependendo do grau que se pega dessas paixões e disso que segura o homem naquilo que é material, naquilo que é corpo, né? E que as almas imateriais, as mais elevadas, as mais desmaterializadas, são as que mais se conectam com o divino, né? Com aquilo que é nobre, com aquilo que é a verdade, com aquilo que é o bom e com aquilo que é o belo. E as almas mais materializadas dentro desse contexto são as que mais se ligam às coisas da Terra, né? Então, eles compreendiam já isso e sabiam que dentro das almas impuras existia maior ou menor impureza também, que é aquilo que no Espiritismo nós falamos que é da evolução, né? E que nós hoje, por exemplo, no mesmo ambiente, não sabemos qual é o nível das nossas almas, de impureza ou impureza. Eles também não sabiam. Tanto que todas essas colocações doutrinárias deles, naquela época, era por efeito de intuição. Né? Não tinha algo que tivesse mostrado a eles, assim como o Espiritismo mostrou para Kardec, por exemplo. Então, toda essa informação divulgada por eles era por intuição, coisa que o Espiritismo vem fazer em forma de exemplos, né? Principalmente na obra O Céu e o Inferno, na segunda parte, que são depoimentos de espíritos que desencarnaram e vêm em comunicações mediúnicas, por aquele grupo lá regido por Kardec, lá, né, que comandava, falar da sua desmaterialização, quando ele passou de corpo para espírito. Então, nota-se ali que tem diferenças absurdas em como morrer. Então, morrer não é igual para todo mundo. Então, eu lembro do estudo de domingo, quando acho que foi o Emerson que disse que às vezes as pessoas dizem, meu Deus, eu queria morrer como fulano, morreu dormindo. O que determina a qualidade da morte é o nível de pureza ou impureza que nós temos. É o nível de materialidade ou não que nós temos. Né? Então, para a gente morrer bem, a gente precisa viver bem. E dentro desses espíritos que vieram se comunicar lá em O Céu e o Inferno, na segunda parte, Kardec separa eles em espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos sofredores, espíritos suicidas, espíritos arrependidos e espíritos endurecidos. E para cada uma dessas 6 classes, o desencarne foi diferente. Então, fazendo analogia com Sócrates e Platão, essa desmaterialização da alma tem todas essas nuances, de todas essas características que eu botei agora ali dos 6 tipos de espíritos que vieram se comunicar. Então, assim, a mensagem disso é o seguinte, ele já falava aquilo que o Espiritismo veio ratificar, só que era por intuição.
mas veja como a correlação de Sócrates e Platão com as coisas do espiritismo e do cristianismo são muito intrínsecas, né? Bem como tu falaste no início, elas já vieram sendo preparadas de longo tempo. Claro que tem gente que diz, que pergunta, será que se a doutrina do Cristo perderia em ser comparado com a do Sócrates? Não, não perderia. É um auxílio para explicar a doutrina do Cristo, né? Só que a do Cristo foi muito mais abrangente, porque o Cristo, além de todas essas características de corpo, de alma, de encarnado, desencarnado, que era o que Sócrates e Platão preconizavam, o Cristo tinha aquela diferença, aqueles 2 mandamentos que fizeram toda a diferença, que pode parecer simples, mas que ampliou em muito a doutrina de Sócrates e de Platão, que é ama a Deus sobre todas as coisas, ama teu próximo sobre ti mesmo. Entra aquele apelo moral que não tem nesses itens aqui, teoricamente, de Sócrates e Platão, né? Tem mais essa relação de corpo, de alma. Então, eles tinham, sim, a grande capacidade de ver essas grandes diferenças de desmaterialização da alma. Obrigado, Sandro. Realmente, então, eles fizeram para vir a doutrina cristã, então eles foram estabelecendo por intuição, como tu disseste, né, Sandro? Mas eles não colocavam, não davam exemplos de como fazer. E esses 2 mandamentos né, que tu trouxe, então esses é a chave de como passar de nível, né? De como evoluir. Lide. Segundo a doutrina de Sócrates, os homens que viveram na Terra se reconhecem após a morte? Se reconhecem e se reencontram. E aí a gente tem mais uma afinidade com a doutrina espírita, né? Porque o espiritismo também nos esclarece e nos dá a certeza sobre a continuidade dessas relações além túmulo, né? E que não se interrompem, visto que o espiritismo nos traz que a morte não é uma cessação da vida, é apenas uma transformação. Eu vou citar uma pequena parte do item 11, da doutrina socrática, que diz: mas a morte não é senão uma mudança de morada, a passagem para um lugar onde os mortos devem se reunir. Que felicidade nele reencontrar aqueles a quem se conheceu. Mais uma semelhança, né, com a nossa querida doutrina. E Sócrates, né, Ju, falava lá para os seus alunos, vamos dizer assim, né, que tudo aquilo que se carregava na vida se levava para o outro plano. Né? Então, que todo o crime que eles cometessem estaria indo com eles as consequências desses crimes para o estágio de alma que eles seriam, né? E que se não fosse assim, né, não teria por que não fazer o bem, não teria por que fazer o bem, ou não teria por que o maldoso não fazer o mal, sendo que quando a alma, quando o corpo morresse, ele não teria responsabilidade sobre o mal que ele fez, porque teria terminado tudo. Então, foi uma das coisas, foi um dos critérios que talvez pela intuição fez com que eles pensassem na sequência da vida, né? E não seria muito injusto o mal acabar junto com a morte, para aquele que foi o executor do mal, né? Seria contrário até a uma justiça, né? Então já estava, Sócrates já preconizava isso também lá naquela época. E eu lembro que no encontro desses passados ali, dizendo, né, Lide, que a gente às vezes forma uma ideia errônea de, desencarnou, vira melhor, né, deixa tudo que foi de ruim e vira meio espírito puro. Não, agora, conforme o Sandro nos esclareceu, então, a gente vai desencarnar sendo o que a gente é e levando toda essa carga de bom ou de mal que nós temos, né? E também, pelo que o Sandro disse, a questão da gente se importar tanto quanto quando a gente morreu, como vamos morrer, né? É como somos apegados à matéria, né? Mesmo na morte, a gente está
se importando com as consequências do corpo físico, sem se dar conta que, na verdade, é o corpo espiritual. Então, viver uma vida no bem que vai fazer a morte bem, né? E lembrando, né, pessoal, que isso que nós estamos tratando hoje aqui é a doutrina de Sócrates e Platão, né? E que esses adendos que a gente vai colocando aqui enquanto a gente discute está embasado na doutrina espírita, né? Então, vejamos que características, elas, para ver como elas se interagem, tanto que nós estamos falando de uma doutrina de Sócrates e usando alguns argumentos espíritas para justificar a doutrina de Sócrates. Então, aqui está o maior exemplo de como elas se correlacionam, né, interagem de forma muito harmoniosa, né, em quase todos os sentidos, quase todos, não são em todos, né, mas em quase todos os sentidos. Tanto que se 500 anos mais tarde Sócrates e Platão tivessem conhecido Cristo, a semelhança da fala deles seria muito parecida, né? Porque as verdades são eternas, né? Verdade, Lídia. E para aqueles que quiserem se aprofundar mais ou acharem assim meio confuso isso que nós estamos falando, todas as explicações estão na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que é essa obra que nós estamos estudando juntos e que trazem, né, primeiro um item do que preconizava a doutrina de Sócrates e Platão e logo em seguida aquilo que o Espiritismo preconiza e que pode assemelhar-se ou não a essa doutrina, né? Jana, como nós já comentamos, a Lídia acabou trazendo ali também, que Sócrates e Platão, eles viveram bem antes de eles terem conhecido os ensinos do Cristo, né? Cerca de 500 anos antes de Jesus ter encarnado na Terra. Então, como nós podemos explicar que há uma enorme relação entre os ensinos? Essa relação, né, como nós já estamos comentando, que é bastante estreita entre a doutrina de Sócrates e Platão com os ensinamentos de Cristo, se justifica pela necessidade de que viessem à Terra espíritos mais elevados, com mais sabedoria, elevação moral, como aconteceu com Sócrates e Platão, para que quando Jesus encarnasse na Terra, o solo já estivesse preparado para o cultivo, digamos assim. Então, espíritos que reencarnaram com a missão de, dentro de todo aquele conjunto espiritual que Cristo coordena, né, coordenou, viessem à Terra transmitindo já parte dos seus ensinamentos de uma forma mais precária, né? Mas já transmitindo o entendimento que se tinha, que Jesus traria, né, depois. Então, realmente na situação de que viessem já preparando os homens para que depois aceitassem de uma forma mais fácil o entendimento de Cristo, né, as leis cristãs e todo o benefício que traria isso para a humanidade. Então, mais nesse sentido mesmo, de fazer parte daquele grupo de espíritos mais elevados que vieram já deixando o solo um pouco mais fértil. E todos esses emissários envolvidos nesta doutrina e todos coordenados, né, por Jesus, que é o governador espiritual do nosso planeta. Sandro, tem uma citação lá na doutrina de Sócrates e Platão que nos diz assim: há sabedoria em não acreditares que sabes o que ignoras. Como o Espiritismo pode nos auxiliar e entender melhor essa citação? Na verdade, essa citação é a consolidação da humildade, né? E a humildade é um tema muito recorrente dentro do Espiritismo, né? Inclusive, tem item específico lá no Evangelho sobre humildade, sobre paciência, né? Sobre
caridade, né? E aqui a humildade por quê? É nós estarmos cientes de que nunca saberemos tudo. O vaidoso sabe muito pouco e por esse pouco que sabe, acha que já sabe tudo. E ainda julga-se, né, no direito de julgar e condenar a sabedoria ou o entendimento do outro. Né? Tem outra forma de dizer isso aqui, né, que se ouve aí nos linguajares populares, é assim, quanto mais sei, mais entendo que nada sei. Né? Quer dizer a mesma coisa, ou seja, quanto maior o meu nível de sabedoria, né, e a sabedoria é usar o conhecimento com inteligência, né? Então, quanto maior o nível de sabedoria, maior o nível de entendimento de como se sabe pouco, diante do que o universo tem a nos oferecer. Então, essa é a consolidação da humildade. Julgar-se que não sabe tudo. Isso numa relação de nós conosco mesmo. Agora, numa relação nossa com aqueles que nos julgam. Aqueles que se dizem portadores de toda a verdade. Então, Platão, principalmente, diz que quanto a esses, né, eu vou citar uma frase aqui do Evangelho que ele diz assim, ó, quanto a esses que se julgam sabedores de toda a verdade, Platão diz o seguinte, experimentemos primeiro torná-los, se isso é possível, mais honestos em palavras. Se não, não nos preocupemos com eles. E não procuremos senão a verdade. Esforcemo-nos em nos instruir, mas não nos injuriemos. Ou seja, recapitulando, aquilo que diz respeito a mim, sempre entender que eu tenho muito mais a aprender. Estou longe de saber tudo. Aquilo que diz respeito a quando eu sou vítima ou alguém me julgando, não nos injuriemos. Tentemos mostrar parte da verdade que talvez a pessoa julga que saiba e não sabe, e que muitas vezes nós mesmos não saberemos. Mas se isso não for motivo de consenso, não nos injuriemos. Então, veja bem, tem a humildade concretizada nessa frase e tem a caridade. Para quando nós formos instrumento de julgamento, não julgarmos também. Né? E ele fala também lá mais atrás na doutrina sobre a caridade, né? Que ele diz que não é preciso retribuir injustiça com injustiça, né? No item 12, também preconizando a caridade. Então é fantástico isso aqui, né? Muito Sócrates tinha essas frases de efeito, né? Que ficaram marcadas para todo sempre aí, né? E essa era uma delas, fundamental para o exercício da humildade e da caridade. E ele diz também na 13, né, Sandro, no item 13, que é pelos frutos que se conhece a árvore. É preciso qualificar toda ação segundo o que ela produz. Qualificá-la de mal quando dela provém o mal. De boa quando de boa origem ao bem. E, Ju, veja bem, isso que Sócrates falou foi que Platão falou foi lá 500 anos antes de Cristo, né? O fato de julgarem-se sabedores de toda a verdade e de julgar aqueles que não sabem. E se eles tivessem vindo hoje, ainda teria essa luta, essa batalha para travar com a comunidade hoje, né? Com a humanidade hoje. Ainda se faz muito disso. E pelo nível de informação que se tem hoje, pelo nível pela facilidade que tem de se buscar informação, muitos de nós julgam-se entendedores de tudo. Que tem a melhor ideia, que tem a melhor solução. Inclusive, dentro do movimento espírita, hoje é o que se trabalha muito para que não aconteça. Essa personalização, essa chamada para si de todas as verdades, né? Isso é uma falta de humildade sem precedentes, né? Se nós pegarmos uma situação mais atual hoje, nós analisarmos, por exemplo, as entrevistas, os depoimentos de Chico Xavier. Eu acho que um dos maiores conhecedores, ou o maior conhecedor da doutrina do Cristo, não só em leitura em palavras, mas em ação, em envolvimento, em doação de si pelos outros.
né? Porque qual é que é o elemento da caridade? É você não pensar nas suas necessidades, mas pensar na necessidade do outro, né? E Chico Xavier fazia isso com supremacia, e quando ele era abordado nesse sentido, ele se dizia pequeno, ele se dizia infinitamente pequeno diante daquilo que ele teria potencial de fazer, né? E se nós temos Jesus, por exemplo, como nosso guia, como nosso modelo, como o potencial do que se pode fazer e do que se pode conhecer, então realmente nós temos que ter a humildade de entender que ainda nós somos muito pequenos. Ah, e lembrando que Jesus, para vir para cá, para ser o nosso modelo, ele teve que se apequenar. Ele teve que se tornar pequeno para que nós pudéssemos entendê-lo. Então vejamos, né? Ele se tornando pequeno, ele ainda é muito maior do que nós podemos ser. Então veja qual é o limite do que nós podemos ser e o quanto nós estamos longe disso. Então essa frase ela teria que estar gravada no nosso pensamento todo dia. Nós com certeza seríamos mais humildes. Nós evoluímos muito, como tu falaste, Sandro, intelectualmente, né? Mas moralmente ainda deixamos muito a desejar, né? Lide, no ponto de vista da doutrina de Sócrates e Platão, a virtude não pode ser ensinada. Ela vem por dom de Deus aos que a possuem. Não haveria algo aí, nesta citação, que não está de acordo com o que preconiza o Espiritismo? A doutrina espírita, nesse sentido, Ju, ela é mais explícita, pois ela nos traz o conhecimento de que as nossas virtudes, elas são adquiridas pelo nosso próprio esforço. E isso é através de sucessivas reencarnações. Então, experiências que em sucessivas reencarnações a gente vai tendo e onde a gente vai pouco a pouco nos despojando das nossas imperfeições e vamos trabalhando na nossa elevação moral e intelectual. Com boa vontade, a gente vai diminuindo a nossa ação no mal, trabalhando mais no bem. E pois se visse como um dom de Deus que não pudesse ser ensinada, onde haveria mérito para quem tem e para quem não tem uma virtude, né? Então, aí a gente tem uma diferençazinha. E aí entra o princípio da justiça divina, que nós já falamos aí, né? Então, eu diria que essa parte aqui da introdução do Evangelho são 22 itens, né, que falam da doutrina de Sócrates, né? Nós falamos alguns aqui, pincelamos alguns outros, né? Mas desses 22, acho que nós diríamos, né, que esse é o único que tem um certo antagonismo, né? Que é onde Sócrates preconiza o privilégio do dom, né? E pelo Espiritismo, que trabalha com a razão, com a lógica, né? Que é encarar a fé tem que encarar a razão frente a frente, né? E uma não pode descaracterizar a outra. Então, nesse caso aqui, você ter privilégio seria contra uma lei básica, né? Que é a lei de justiça, né? Então, talvez o único ponto desses 22 aí que desvirtua um pouco dessa ligação tão estreita que tem da doutrina de Sócrates com a do Cristo e com o Espiritismo. Bem, meus queridos, a gente espera que essas poucas reflexões que a gente trouxe possam ter ajudado, trazendo esclarecimentos, informações, e fica o convite que para aqueles que ainda quiserem se aprofundar mais no assunto, como disse o Sandro, são inúmeros itens, todos eles muito bem explicados, e também com citações que para ser buscado nas obras básicas, principalmente o Céu e o Inferno, que vão trazer esclarecimentos bem oportunos a cada um dos itens. Então, fica o convite que possam estar procurando, então, nas obras básicas, que tudo que a gente procurar, a gente vai encontrar com boa vontade e dedicação. E nos encaminhando, então, para o final da nossa roda de conversa, do nosso estudo, agradecendo aos irmãos, o Sandro, a Bruna, a Lídia, a Jana,
e deixando um espaço para que possam deixar o seu boa noite. Lide. Agradecer a todos pela participação hoje, por estarem nos ouvindo, agradecer aos colegas, eu também fico ouvindo e aprendendo, e dizer que é uma alegria imensa. Desejo a todos uma boa noite, uma semana abençoada, e nos vemos na próxima quinta. Beijão. Jana. Estava me obedecendo aqui. Bom, acho que é muito gratificante nós, nesse momento, né, em que nós estamos passando, ter essa oportunidade que nós temos tendo, né, eu, por exemplo, nunca tive a oportunidade de explanar mais ao público, trazer, né, as orientações que Cristo, que o Espiritismo nos mostra. Então, é muito bom com isso, né, podermos estar fazendo isso e de uma forma que a gente aprende mais e que consiga, junto, né, com vocês todos, nos elevar, procurar o caminho, né, que seria o verdadeiro caminho. Né? Então, muito obrigada, uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Sandro. Faço minhas as palavras da Jana também, né, que é muito gratificante, e quanto isso solidifica o conhecimento, principalmente em nós que estamos nos preparando e estudando para trazer essas informações. Somos passíveis de muitas falhas, por certo, né, mas uma coisa também é importante que se diga: jamais se esgotaria um assunto num encontro de 40 minutos, 50 minutos sobre cada tema. Então, o objetivo é despertar curiosidades. Então, se ficaram perguntas desses encontros todos, ótimo. Esse é o objetivo. Que fiquem perguntas, né? Porque jamais nós seríamos eficientes e capazes de sanar todas as dúvidas, né? Nós não conseguimos sanar nem as nossas dúvidas. Então, jamais esgotaríamos o assunto aqui. Mas o legal é isso, que fiquem as perguntas, né? E que essas perguntas, que as respostas para essas perguntas, com certeza estarão no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e Inferno, no Livro dos Médiuns, para aqueles que preferem a comunicação com o plano espiritual, né? Na Gênese, para quem quiser saber formação dos planetas, milagres, a formação das eras, das transições planetárias. Né? Então, o Espiritismo oferece grandes possibilidades simplesmente no Pentateuco. Né? Todas as respostas já estão ali. Então, assim, ó, dentro de todas as nossas limitações, né, que nós possamos, então, despertar essa curiosidade e que todos sintam-se acolhidos pelo nosso trabalho, né, e que possam nos abordar também fora desse ambiente aqui para alguma sugestão, para alguma dúvida, né, que com certeza aquilo que nós soubermos estaremos dispostos a contribuir, e aquilo que não soubermos poderemos buscar, né, com quem sabe. Então, uma boa noite a todos, muito gratos por todos que fazem parte desse trabalho, porque aqueles que ouvem, assimilam, por menor que sejam as informações, também estão realizando parte desse trabalho, né? Que nós somos os divulgadores, né? E o que nós mais podemos fazer de caridade pela doutrina espírita é divulgá-la, porque ela é muito esclarecedora e, acima de tudo, ela é muito consoladora. Então, que Jesus console os nossos corações cada dia mais, a cada contato, que possamos nos tornar cada vez mais amorosos em função disso. Uma boa noite, um abraço carinhoso a todos. Boa noite, meus queridos. Um abraço no coração e que Jesus nos mantenha irmanados na sua fé e no seu amor.
sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz.